Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor Jesus, diga amém. Que bom estarmos aqui nessa noite para adorarmos ao nome daquele que vive para todo sempre. Como a pastora Virgínia anunciou, nós estamos com uma caravana para o sertão da Bahia. Muitos irmãos estão lá, inclusive o pastor Helder, a pastora Vanusa, inaugurando uma igreja. Eu vi as fotos ontem e foi um culto muito abençoado. A igreja estava cheia. Quem viu as fotos da igreja lá em Paratinga, né? Quem viu as fotos? Lá no grupo da igreja está rolando as fotos. Uma grande bênção. E o pastor Helder pediu para eu ministrar a palavra nessa noite. Quero convidar os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, na medida que você for abrindo, você vai dizer glória a Deus, amém? Atos capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. Vou pregar um sermão expositivo nessa noite. O que é um sermão expositivo, pastor? Eu vou ler o texto, vou explicar o texto e vamos fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, amém? Então, Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que ia entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com os que lhe tinha acontecido. Meus irmãos, esse texto nos apresenta um dilema entre expectativa humana e vontade divina. Expectativa humana e vontade de Deus. Qual era a expectativa deste homem coxo de nascença? A palavra de Deus diz que todos os dias ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas. A expectativa dele era de receber uma ajuda financeira de um terceiro. Mas a vontade divina para ele era restaurá-lo por completo. A expectativa do homem, receber uma esmola. A vontade divina, restaurar aquele homem por completo. Importa a gente pensar que servimos a um Deus que muitas vezes frustra a nossa expectativa. E Ele frustra a nossa expectativa para o nosso bem. Frustra a nossa expectativa porque tem um plano maior para as nossas vidas. E sempre que eu penso sobre esse dilema, expectativa humana e vontade divina, eu me lembro de uma personagem bíblica chamada Ruth. A Bíblia fala lá no livro de Ruth que Ruth era casada com um dos filhos de Noemi. Noemi, juntamente com seu esposo, seus filhos, foram para Moabe. Eles viviam em Belém, mas Belém
estava passando por uma escassez de comida, e ela ouviu, juntamente com o seu marido, uma notícia de que em Moabe tinha alimento, tinha comida, tinha prosperidade. Então, a família de Noemi foi para Moabe, e chegando em Moabe, depois de um tempo, seu esposo morreu, e juntamente seus filhos. Noemi, então, resolve voltar para Belém. E quando ela volta para Belém, no caminho de volta, suas duas noras voltaram com ela, Orfa e Ruth. No meio do caminho, Orfa fala: eu vou voltar para Moabe, eu não vou para Belém. Nesse momento, Noemi se volta para Ruth e fala: Ruth, se você quiser voltar, volte também. Volte para sua terra, volte para sua casa, volte para sua família de origem. Nesse momento, Ruth fala: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, a sua terra é a minha terra, onde você reclinar a cabeça, reclinarei eu. Ruth então vai com Noemi para Belém, e chegando em Belém, ela teve que assumir a responsabilidade do sustento da sua sogra. Noemi não tinha mais um marido, não tinha mais filho para sustentá-la, e cabia a Ruth, que tinha força para trabalhar, trazer o sustento para casa. Ruth então, um certo dia, sai de casa, e ela sai de casa para ir ao campo colher espigas de milho. Agora, tem um porém. A expectativa de Ruth era de colher o resto das espigas de milho. Era colher do que sobrava, porque tinha uma lei em Levítico de que o dono do campo, quando fosse colher algum fruto, o fruto que caísse na terra, ele não poderia pegar e colocar no cesto novamente. Essa era a parte dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Ruth sabia que os frutos que caíam no chão, as espigas de milho que caíam no chão, era a parte dela, ela poderia pegar. A expectativa de Ruth era: eu vou viver do que sobra, eu vou viver do que resta, eu vou viver das migalhas. Só que o dono daquele campo era um homem chamado Boaz. E Boaz, ele era de uma linhagem consagrada ao Senhor. Boaz era um homem íntegro, um homem justo. E quando Boaz vê Ruth colhendo das espigas de milho que caíam no chão, ele perguntou: quem é essa mulher? Fala para ele: é Ruth, uma moabita. Moabe, meus irmãos, era um lugar de maldição para o povo de Deus, para o povo de Israel. Moabe era uma terra maldita. Boaz pergunta: quem é essa mulher? É Ruth, uma moabita. E ele ficou apaixonado por Ruth. Eu acredito que Ruth era uma mulher muito bela, e Boaz deu uma ordem para os seus servos: a partir de agora, você vai deixar cair as melhores espigas de milho. As espigas de milho mais bonitas, você vai deixar cair, porque eu quero que ela pegue o melhor. Irmãos, Boaz se apaixona por Ruth, e eles se casam. Olha que interessante, desse casamento, desse relacionamento, nasce um homem chamado Obed. Obed se casa, e ele tem um filho chamado Jessé. Jessé se casa e tem um filho chamado Davi. A expectativa de Ruth era viver do que sobrava, do que restava, mas Deus tinha um plano maior para a vida dela. Deus estava trabalhando para redimi-la e introduzi-la no propósito eterno. Expectativa humana, propósito divino. Qual era a expectativa de Noemi?
vou viver do que sobra, vou viver do resto, eu vou viver do que cai do chão, essa é minha comida, esse é o meu alimento. Mas Deus estava trabalhando em um nível mais elevado. Deus estava trabalhando para redimir Noemi e introduzir ela numa linhagem santa, numa linhagem divina. Noemi é bisavó de Davi, e é daí que vem a linhagem de Jesus. Nesse sentido, irmãos, ter as nossas expectativas frustradas por Deus é uma bênção, porque quando Deus frustra as suas expectativas, é porque Ele está trabalhando para cumprir o propósito dEle na sua vida. Quantos conseguem entender isso? E quando eu olho para a vida deste homem, coxo de nascença, é fácil perceber porque ele vivia esse dilema entre a expectativa humana e a vontade divina. Quando a gente lê Atos capítulo 4, versículo 22, lá está escrito que ele tinha mais de 40 anos. Atos 3, que é o texto que lemos, fala que ele era um coxo de nascença, ou seja, tinha mais de 40 anos que ele não andava. Sabe qual era a rotina deste homem? Ele acordava pela manhã, alguém pegava ele, levava ele à porta do templo, deixava ele lá, e ele passava o dia todo pedindo esmolas. E você sabe que uma pessoa que vive pedindo esmola, ela não está pensando na manhã, ela está pensando no problema daquele dia. Ela nem sabe se vai estar viva no outro dia. Ela tem fome hoje, ela precisa comprar um cobertor para dormir hoje, ela tem uma situação iminente diante dela, ela está pensando em resolver o problema daquele dia, ela não está pensando na manhã. Todo mendigo não tem perspectiva de futuro, porque pensa em resolver o problema do aqui e agora. E esse, meus irmãos, é o problema deste homem. Sabe por quê? O fato dele estar com os olhos fitos no problema daquele dia fez com que ele perdesse a capacidade de enxergar que Deus queria fazer algo maior na vida dele. Ele estava tão envolvido com o problema daquele dia, tão envolvido com o problema iminente que estava diante dele, que ele perdeu a capacidade de enxergar que Deus tinha algo poderoso e grandioso para fazer na vida dele. E é muitas vezes assim que a gente vive. Estamos tão envolvidos em circunstâncias difíceis, estamos tão envolvidos em problemas do dia, estamos tão envolvidos com situações que nos apavoram, que perdemos a capacidade de enxergar que Deus está querendo trabalhar algo em nós, muito além do que podemos pedir ou imaginar. E quando eu olho para a história deste homem, a palavra de Deus vai dizer, olha o que fala Atos capítulo 3, versículo 3, quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Esse homem estava diante de dois grandes apóstolos, Pedro e João. E sabe o que me chama a atenção? Pelo fato dele estar tão envolvido com a dor dele, pelo fato de estar tão envolvido com a deficiência dele, pelo fato de estar tão envolvido com o problema daquele dia, ele perdeu a capacidade de enxergar que tinha diante dele dois homens que poderiam mudar a sorte dele. E ele não ora pedindo por uma cura, ele não ora pedindo por restauração, ele não ora pedindo que houvesse salvação na vida dele, ele pede uma esmola. Olha a expectativa desse homem. Ele queria moedas. Irmãos, quando nós perdemos a capacidade de enxergar que Deus deseja trabalhar um propósito maior, melhor em nossas vidas, quando nós ficamos presos em expectativa humana no aqui e agora, as nossas orações se desconectam com o céu.
Muitas vezes oramos para que Deus resolva o nosso problema financeiro, quando Deus está querendo aprofundar o relacionamento conosco, para nos dar sabedoria, para que você não se envolva em negócios errados. Quem consegue entender isso? Às vezes queremos que Deus mude as nossas circunstâncias, quando Deus está querendo mudar o seu coração. Perdemos a capacidade de enxergar que Deus deseja fazer algo maior em nossas vidas, e essa é a história deste homem, coxo, deficiente, que dependia das pessoas para levar ele ao templo, para levar embora. Ele perdeu a capacidade de enxergar que Deus poderia fazer muito mais do que ele podia pedir ou imaginar. Irmãos, sempre que nós vivemos esse dilema entre expectativa humana e vontade divina, as nossas orações se desconectam do céu. E é nesse momento que nos tornamos coxos espirituais, aleijados espirituais. Eu acredito que a dor desse homem era que ele olhava para o corpo dele, e o corpo dele não faltava nada, era o corpo completo, mas ele não podia andar, porque ele tinha perna, ele só era coxo, mas ele tinha perna. Ele tinha todos os membros do seu corpo, mas ele não podia andar. E é assim que nós estamos muitas vezes diante do Senhor. Estamos completos, mas não conseguimos andar corretamente diante da presença de Deus. Porque vivemos esse dilema entre expectativa humana e vontade divina. Ei, irmãos, deixa eu dizer para vocês algo nessa noite. O nosso coração tem que estar inclinado sempre em fazer a vontade de Deus. Muitas vezes Deus vai nos frustrar nossa expectativa, porque Ele está trabalhando em algo maior em nós, porque Ele tem um plano maior para nossas vidas. Alegre-se quando Deus frustra os seus planos, é porque Ele tem um plano maior. Quantos podem dizer glória a Deus? A rotina desse homem trouxe a ele limitação espiritual. 40 anos sem poder andar, 40 anos enfermo, 40 anos sofrendo, 40 anos uma dor prolongada, que parecia que não tinha solução, que não tinha resposta. Ele passou a acreditar que o que ele estava vivendo não tinha possibilidade de ser alterado. A situação que ele estava vivendo não poderia ser alterada. Isso muitas vezes, irmãos, acontece conosco, quando experimentamos uma dor prolongada, deixamos com que essa dor determine o que vamos acreditar que Deus pode fazer. A dor que perdura no tempo tem a capacidade de determinar o que acreditamos que Deus pode fazer. Mas deixa eu falar algo para você. Nós acreditamos no que Deus pode fazer, não em virtude das circunstâncias que estamos envolvidos, mas pelo que declara a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Lucas 1,37 que para Deus não há impossíveis. Não é a dor que determina o que Deus pode fazer na sua vida. Não é a circunstância que você está vivendo que vai determinar o que Deus pode fazer na sua vida. É o que declara a palavra de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Assim que acontece muitas vezes, irmãos. Eu estava ouvindo um podcast esses dias. Na verdade, um corte que de vez em quando aparece para mim no Instagram. E tinha um homem entrevistando uma mulher, e ele falava assim: eu vou falar uma palavra e você vai dizer a primeira coisa que vem à sua cabeça. Ela falou: tá bom. Aí disse o seguinte: homem. Aí ela falou: não presta, tudo sem vergonha, traidor, e começou a liberar um monte de adjetivo de maldição que era fruto da experiência negativa que ela teve na vida dela. Aquela mulher, ela tinha uma crença limitante em relação a homens. Bem provável que ela teve experiências ruins com homens.
Aí ele falou bem assim: agora fala para mim, mulher. Ela falou, mulher. Aí ele falou, amorosa, bondosa, maravilhosa, prudente, sábia. O que aconteceu com essa mulher? Essa mulher, ela permitiu com que a dor que ela havia experimentado determinasse o que ela acreditava sobre homens. O que ela acreditava que Deus podia fazer. E a gente vive muitas vezes assim, irmãos. Tem pessoas que estão passando por lutas em seu casamento há muito tempo, e você começa a acreditar. É isso que é casamento. Casamento é difícil mesmo. Casamento não tem alegria. Casamento não tem paz. Casamento não tem felicidade. Você está permitindo com que as suas experiências ruins determinem o que você acredita que Deus pode fazer no seu casamento. Quando na verdade, irmãos, casamento é uma bênção. Casamento é projeto de Deus. Casamento pode ser vivido com plenitude, com alegria, com satisfação, desde que a gente entenda o que Deus pensa para o nosso casamento. Então ouça, irmãos, a lição que fica para nós nessa noite, olhando para a história deste homem, é a seguinte: não permita com que a dor prolongada determine o que você acredita que Deus pode fazer. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu vou repetir: não permita com que a dor que você está vivendo hoje, a dificuldade que você está vivendo hoje, determine o que você acredita que Deus pode fazer na sua história. O Senhor da sua história é Deus, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Para Ele não há impossível. A última palavra é sempre do Senhor. Aleluia! E me chama a atenção o versículo 1, olha que interessante. O milagre na vida desse homem começou a ser gestado através do compromisso que Pedro e João tinham com a oração. Vamos ler o versículo 1, Atos 3, versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3h da tarde. Irmãos, Pedro e João tinham um horário determinado para orar. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo o judeu orava 3 vezes ao dia. Quando você lê o livro de Daniel, você vai ver Daniel orando 3 vezes ao dia. Os judeus oravam pela manhã, ao meio-dia e na parte da tarde, às 3h. Tinha oração com horário marcado, determinado. E às 3h da tarde, está João e Pedro indo ao templo para honrar a sua agenda com Deus, para cumprir a sua agenda com Deus. E foi nesse momento que o milagre que esse homem coxo de nascença experimentou, foi nesse momento que o milagre começou a ser gerado. Foi no compromisso com a oração de João e Pedro. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Enquanto João e Pedro cuidavam da presença de Deus na vida deles, porque orar é cuidar da presença de Deus na sua vida. Se você ora, você entende que precisa cuidar da presença de Deus na sua vida. Posso falar para você? Se você fica sem orar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, você está afastado do propósito de Deus. Eu vou repetir: se você não ora, você se afasta do propósito de Deus. Porque, irmãos, não basta você ter conhecimento bíblico, não basta você falar hebraico, aramaico, não basta você conhecer as escrituras sagradas, porque a palavra de Deus diz: errais e não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. É através da oração que a sua vida é cheia de poder, de glória da parte do Senhor. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não tem poder de Deus na sua vida. Sabe por quê? Não ora. E se não ora, os milagres não acontecem. Se não ora,
Você perde a sensibilidade para viver os planos e projetos que Deus tem para a sua vida. Ouça, se você fica sem orar, você se afasta do projeto de Deus, daquilo que Deus deseja fazer em você e através de você. Pedro e João tinham um horário determinado para orar, era a oração das 3 horas da tarde. Posso falar para você? Se você não tem um horário para orar, você não vai orar nunca. Tem pessoas que só oram se sobra um tempo na sua agenda, não vai sobrar nunca esse tempo. Eu só oro depois, se sobrar um tempinho, depois que eu realizar minhas atividades, depois que eu fizer tudo que eu fizer, aí eu vou orar. O diabo, sabendo disso, isso vai sempre te deixar envolvido em algum problema. A oração, irmãos, é uma agenda. A oração é um compromisso. A oração é a sua prioridade. Não é se vai sobrar um tempo, não. Você organiza a sua vida a partir da sua oração. Você organiza a sua vida a partir do seu devocional e não o contrário. Sabe por quê? Esse texto nos ensina que a oração continua sendo o fundamento da vida de todo crente. A oração continua sendo o fundamento da nossa vida espiritual. Se você não ora, você está morto. Se você não ora, você está caminhando para a morte espiritual. Pastor, isso é muito forte, mas é o que a palavra do Senhor diz. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar. Agora ouça, irmãos, a oração não é uma criança mimada pedindo para o pai fazer a sua vontade. A oração é um filho maduro pedindo ao pai: seja feita a sua vontade na minha vida. Oração, como diz C.S. Lewis, oração, eu oro não para mudar Deus, mas eu oro para que Ele me mude, para que Ele me transforma. Você não ora para convencer Deus a aderir aos seus planos, você ora para entrar nos planos de Deus. Como você consegue entender isso? Esses dias eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu compartilhei com os irmãos no culto da família, alguns domingos para trás. Eu falei: Senhor, onde eu estaria hoje se eu estivesse no centro da sua vontade? Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 139, versículo 16, que Deus, Ele já escreveu e determinou todos os nossos dias. Cada um deles já estão escritos e determinados. Nesse sentido, eu não oro para Deus abençoar o meu dia, eu oro para que Deus abra os meus olhos, para que eu possa entrar no dia dEle. Eu vou repetir que vocês não entenderam. A palavra do Senhor diz que todos os nossos dias já estão escritos e determinados para o Senhor. Irmãos, se o meu dia, se o seu dia já está escrito e determinado, eu não vou falar assim: Senhor, abençoe meu dia. Não, eu não quero que o Senhor abençoe os meus planos, eu quero que Ele abra os meus olhos para que eu possa ver o dia que Ele criou para mim, o dia que Ele escreveu ao meu respeito. Eu quero, Senhor, entrar na sua agenda. Eu quero viver os seus planos. Eu quero viver os seus propósitos. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero que o Senhor venha aderir aos meus planos, não. Porque a sua palavra declara em Isaías 55, do versículo 8 ao 9, que os seus pensamentos são mais elevados que os meus caminhos não são caminhos, os seus planos são muito maiores. Eu quero aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quantos conseguem entender isso? Agora ouça, irmãos, orar é isso. Orar é você pedir ao Senhor: abre os meus olhos, para que eu possa contemplar o dia que o Senhor escreveu para mim, para que eu possa contemplar o dia que o Senhor determinou para mim. Foi por isso que eu perguntei: Deus, onde eu estaria hoje se eu estivesse no centro da sua vontade? Foi uma pergunta difícil para eu fazer para o Senhor. Mas essa é uma pergunta, irmãos, para quem quer andar com Deus. Essa é uma pergunta para quem quer viver no centro da vontade de Deus. Nós temos que fazer essa pergunta para o Senhor. Nós temos essa mania
de achar que Deus, Ele está aqui para nos servir. Não, somos nós que temos que servir a Ele, igreja. Nós que temos que adorá-lo, exaltá-lo e buscar os planos que Ele tem para as nossas vidas. Quantos podem dizer glória a Deus? Então diga assim: eu oro, não para mudar Deus, mas para que Ele me mude, para que Ele me transforme. Esse texto fala de dois tipos de pessoas. Pedro e João representavam os que vão ao templo para buscar a face de Deus, e o coxo que vai ao templo para buscar a ajuda de homens. Pedro e João iam ao templo, fazendo uma analogia, eles iam à igreja para buscar a face de Deus. Aquele homem coxo de nascença, ele ia para o templo para buscar a ajuda de homens. Olha a diferença da vida desses dois grupos aqui representados. Tem muitas pessoas que elas vêm para a igreja para buscar a ajuda de homens. Elas ouvem as orações, elas ouvem os louvores, elas ouvem a adoração que é entoada no templo, mas nunca entram na presença de Deus, nunca vivem um propósito de Deus. Sabe por quê? Elas estão aqui na expectativa do homem, e não daquilo que Deus pode fazer na vida delas. Pedro e João iam para o templo para buscar a face de Deus. Este homem coxo, ele ia para o templo para buscar a ajuda de homens. E é muitas vezes assim que vivemos. O que significa a igreja? Colocar nossa expectativa na ajuda de homens significa que a nossa expectativa está sempre em coisas naturais, está no dinheiro, está no salário, está nos contratos, na capacidade humana e nas soluções terrenas. Enquanto a sua expectativa estiver nessas coisas, você vai viver frustrado, porque a provisão que recebemos, irmãos, não vem das mãos de homem, vem das mãos de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? A nossa expectativa tem que estar naquilo que vem das mãos do Senhor. Devemos caminhar para buscar a face do Senhor. Agora, olha que tremendo. Versículo 4 vai dizer o seguinte. Versículo 4, vamos ler juntos. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Quantos podem dizer, levante-se e ande? Aleluia. Irmãos, em 1130, o Papa da Igreja Católica era Inocêncio II. Certa vez ele recebeu um grande filósofo da época, teólogo, um homem chamado Tomás de Aquino. Quando Tomás de Aquino entra na presença do Papa Inocêncio II, o Papa vira para Tomás de Aquino e fala o seguinte: olha, Tomás de Aquino, nós temos o que os apóstolos no tempo deles não tinham. Tomás de Aquino perguntou: mas o que, Papa, que nós temos o que eles não tinham? Olha quanto ouro, olha a igreja suntuosa, nós temos muitas moedas, coisas que os apóstolos não tinham na época deles. Aí Tomás de Aquino falou: é verdade, nós temos hoje muitas moedas de ouro, nosso templo é muito suntuoso, mas eles tinham o que nós não temos, porque nós temos dinheiro para comprar remédio, eles tinham o poder de Deus para curar o enfermo. Nós temos dinheiro para comprar cama para os aleijados, eles viviam em meio à glória de Deus para curar os aleijados, os paralíticos. Irmãos, Pedro e João
quando estavam diante deste homem que pedia a eles uma esmola, eles falaram: nós não temos dinheiro, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem foi curado instantaneamente. Irmãos, nós precisamos acreditar que ainda há poder de Deus disponível para a igreja. A palavra do Senhor vai dizer, no livro de Tiago, que Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele tinha uma diferença. O texto vai dizer que ele orou e a chuva desceu. Ele voltou a orar e o céu fechou. Sabe qual é a diferença de nós para Elias? Nenhuma. Somos iguais a ele, temos os mesmos sentimentos. A diferença é que ele orava, a gente não ora. Elias buscava o Senhor, a gente não busca o Senhor. Aí a gente fala: mas também é Elias, mas também é Eliseu, mas também é Moisés, é Abraão. Não há diferença entre nós e eles. Sabe qual é a diferença? Que eles levavam sua agenda de oração a sério. Eles tinham compromisso com Deus, eles buscavam a Deus, e por isso eles viam o milagre do Senhor. Essa é a diferença, irmãos. Nós temos que parar com essa narrativa de que o que aconteceu lá atrás não pode acontecer hoje. Sabe por que não acontece hoje? Porque nós não buscamos a face de Deus como aqueles homens. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, para que os milagres voltem a acontecer em nosso meio. Quantos querem a presença de Deus se manifestando em nosso meio de novo? Diga glória a Deus. Irmãos, ouça, o que nós carregamos pode mudar a vida das pessoas. Pedro falou: olhe para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho unção, eu tenho o poder de Deus, eu tenho glória de Deus. Você sabe o que a humanidade precisa? Não é de pessoas bem-sucedidas, a humanidade precisa de pessoas cheias de Deus. Você ser bem-sucedido vai fazer bem para você. Agora, se você é cheio da glória de Deus, onde você entra, manifesta, tem milagre, tem cura, tem unção, tem salvação. O que o mundo precisa não é que você seja rico, materialmente falando. O que o mundo precisa é que você seja rico da presença de Deus, rico da unção de Deus, rico da glória de Deus, porque é isso que transforma a vida das pessoas. Aquilo que você carrega muda o ambiente. Pedro falou: olhe para nós, eu não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho eu te dou. E ele liberou o que tinha dentro dele. Tem pessoas que são cheias de amargura, onde chega, libera amargura no ambiente. Tem pessoas que é cheio de crítica em seu interior, onde chega, o ambiente fica cheio de crítica. Porque você sempre vai liberar o que você carrega. Agora, se você é uma pessoa cheia da presença de Deus, cheio da glória de Deus, onde você chega, você vai liberar isso. E aquilo que você carrega pode mudar a vida de uma pessoa. Irmãos, o Evangelho não para em nós. Deus nos salvou, e Ele não nos leva para o céu imediatamente depois de nos salvar, porque seria muito mais garantido para Deus: salvei o meu filho, agora, para não ter problema de ele desviar, vou levar para o céu. Seria mais fácil ou não seria? Sim ou não? Seria mais fácil. Mas Ele não faz isso, sabe por quê? Porque o Evangelho não para em nós. O Evangelho fala daquilo que Deus quer fazer através de nós também. A pergunta que eu faço para a igreja nessa noite é: o que você tem carregado em seu coração? Qual é o conteúdo que você tem carregado em seu coração? É isso que você vai liberar onde quer que você chegue. A sua casa, irmãos, ela vai ser cheia da presença de Deus, se você for cheio da presença de Deus. Quando a gente traz isso para casamento, para a educação de filhos, isso é muito importante. Eu estou ministrando pela manhã uma série falando sobre Sansão. Juízes 13 fala do nascimento e do chamado de Sansão. Olha que interessante. O anjo aparece para a mãe de Sansão. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, fala o nome do esposo, Manoá.
O anjo aparece e vai anunciar para a mãe de Sansão que ela ficaria grávida e que o menino teria um chamado especial da parte de Deus. Ele seria nazireu desde o ventre e ele iria começar a libertar Israel, que estava cativo, sendo oprimido pelos filisteus. O que o anjo fala? Ele fala o seguinte: você vai gerar um filho e ele vai ser nazireu desde o ventre. Portanto, se abstenha de beber bebida forte e de comer comida contaminada. Antes do anjo falar dos feitos que Deus realizaria através da vida de Sansão, antes de Deus falar da força que Sansão teria e da obra que Sansão realizaria, Deus vai tratar a dieta espiritual daquela mulher. Porque quando o anjo fala com aquela mulher, não beba bebida forte e não coma comida contaminada, não era uma mera restrição alimentar. Deus estava tratando a dieta espiritual dela. Sabe por quê, irmãos? A força de Sansão passava pela consagração da mãe. Ouça o que eu vou te falar: a força dos seus filhos passa pela sua consagração. A força dos seus filhos passa pela sua intimidade com Deus. A força dos seus filhos passa pelo seu compromisso com Deus. Filhos ungidos, filhos abençoados, filhos prósperos espiritualmente, passa por um pai e uma mãe que honra a presença de Deus. Como você consegue entender isso? Irmãos, ouça, você que é pai, você que é mãe, você não é só pai e mãe, você é um ambiente espiritual que forma os seus filhos. Foi por isso que Deus, através do anjo, foi tratar da dieta espiritual da mãe. Olha, se abstenha de beber bebida forte e de comer comida contaminada. Em outras palavras, consagre a sua vida, porque a sua consagração depende a unção e a força do menino. Você que é pai, você que é mãe, você não é só pai e mãe no sentido de provisão material, financeira. Você é pai e mãe no sentido de que você é um ambiente espiritual que forma o seu filho para a glória de Deus. Amém, igreja? Então diga assim: você que é pai e mãe, eu sou um ambiente espiritual que forma os meus filhos para a glória de Deus. E isso, irmãos, é responsabilidade. Quantas coisas eu deixei de fazer pensando nos meus filhos, pensando no futuro deles, pensando na unção que repousaria sobre eles, pensando no propósito de Deus na vida deles. Davi teve essa postura. A palavra do Senhor vai dizer que no tempo que Salomão foi rei, Salomão não lutou uma guerra. O reino de Salomão foi um reino de paz. Sabe por quê? Porque o seu pai Davi lutou todas as guerras que ele tinha que lutar. Não sobrou uma guerrazinha para Salomão. Ser pai e ser mãe é isso. É muitas vezes travar guerras espirituais. É travar batalhas espirituais para que o seu filho tenha uma vida próspera, uma vida abundante, para que o caminho dele seja um caminho de vida na presença do Senhor. Nós precisamos, irmãos, vencer as objeções espirituais que muitas vezes vêm de geração em geração. Porque eu não creio em maldição hereditária, mas eu creio numa perseguição hereditária. O mesmo demônio que persegue o pai, persegue o filho. Agora, cabe, quando chega em nós, é a gente sujeitar a Deus, resistir ao diabo, para ele fugir de nós, para ele fugir da nossa geração. Nós precisamos estar dispostos a travar batalhas, pensando nos nossos filhos, para que eles possam ter um caminho abençoado diante deles. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga assim: eu sou um ambiente espiritual. Você não é só pai, você não é só mãe, você é um ambiente que forma os seus filhos. Você já viu aquele ditado que o fruto não cai muito longe da árvore? Isso é verdade, irmãos. É evidente que ainda assim vai repousar sobre aquela criança, sobre aquele filho,
a prerrogativa de decidir se vai seguir os caminhos do Senhor ou não. Mas quando um pai e uma mãe consagram a sua vida, isso tem o poder de impactar a vida dos seus filhos de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda. Irmãos, quando eu e Virgínia, a gente morava em Aracaju, Luana era muito pequenininha ainda. E a gente saía de Aracaju, calor, 40 graus, e a gente ia para Brasília, para congresso, para seminário, -3, -4 graus. Onde a gente dormia? Hotel 5 estrelas. Não, irmão, a gente dormia em quadra de escola. Já pensou isso? Era tanta fome de Deus, era tanta fome de buscar a face de Deus, porque a gente ia para congresso, via um pregador de fora, a gente, mergulhava na unção de Deus. E a gente não tinha dinheiro para ficar em hotel, a gente ficava em quadra de escola que estava disponível. E uma vez a gente ficou numa escola que não tinha banho quente. Imagina, 3 graus, 4 graus. Aí Luana falava assim: papai, onde a gente vai tomar banho? Eu falei: aqui na pia mesmo, vem cá. Cansei de dar banho em pia de ginásio em Luana. Mas onde a gente ia, a gente levava ela. Era congresso, a gente levava ela. Vamos mergulhar em Deus? Levava ela. Hoje eu vejo o que Deus faz na vida da minha filha, e eu entendo que a força dos meus filhos passam por uma entrega, por uma consagração. Quantos conseguem dizer glória a Deus? Irmãos, nós somos ambiente espiritual que formam filhos. Por isso a palavra do Senhor vai dizer que filhos é como flecha na mão do arqueiro. São flechas no seu alforje que você tira e você coloca no arco e você lança. Agora é interessante que quem dá muitas vezes a direção para os filhos é os pais, porque o filho é uma flecha que está na mão do arqueiro. Se você ama a Deus, os seus filhos amarão a Deus. Se você busca a Deus, seus filhos buscarão a Deus. Se você honra a Deus, seus filhos honrarão a Deus. Como você pode dizer glória a Deus por isso? Mas pastor, eu conheço filhos de pastores que estão afastados dos caminhos do Senhor. Ei, irmão, a promessa do Senhor ainda permanece. Nós, a nossa casa, serviremos ao Senhor. Nós, a nossa casa, serviremos ao Senhor. O princípio é: nós somos ambiente espiritual que formam filhos para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? E eu termino essa mensagem. A palavra do Senhor vai dizer, Atos 3, que é o texto que estamos lendo, versículo 7: e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim,
A fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. A última lição que fica para nós é que o nome de Jesus, irmãos, carrega autoridade. O nome de Jesus carrega autoridade. É o nome de Jesus que transforma vidas. Aqueles homens olharam para Pedro e para João e achavam que o poder vinha deles, mas o poder vinha de Deus. Posso falar algo para você? João Batista certa vez disse: convém que ele cresça e eu diminua. Sempre que a gente assume este lugar de dependência do Senhor, o poder de Deus sempre estará disponível a nós e para se manifestar através de nós. Não é o homem que cura, é o nome de Jesus. Não é o homem que realiza as obras, é o nome de Jesus, porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Há poder, igreja, no nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu não tenho nada contra a gente dar um remédio para os filhos quando eles estão passando mal. É normal isso e faz parte. Agora, não perca a fé. Continue crendo que há poder no nome de Jesus. Antes de você dar um remédio para o seu filho, coloque a mão sobre o seu filho e fale: está curado em nome de Jesus. Há poder no sangue que foi vertido na cruz do Calvário, e eu libero cura, unção, poder sobre a sua vida, e eu faço isso no nome de Jesus. Irmãos, há poder no nome de Jesus. Nós não podemos nos tornar céticos. Nós estamos vivendo em um tempo que os altares estão cheios de coach e pouco profeta. Sabe por quê? Paramos de acreditar que há poder no nome de Jesus. A igreja não é um ambiente de neurolinguística, a igreja é um ambiente da manifestação da glória de Deus. E eu vim aqui nessa noite para dizer que há poder no nome de Jesus. Essa palavra ainda fala, essa palavra ainda cura, essa palavra ainda restaura, e se você crê nessa noite, você verá a glória de Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Não deixe de crer, igreja. Exerça a sua fé. Você está passando por algum problema na sua vida financeira? Dê uma palavra de ordem às suas finanças e declare: em nome de Jesus, eu declaro que essa situação será resolvida. Há poder no nome de Jesus. Chega na sua casa hoje, de repente você está vivendo um ambiente tumultuado na sua casa. Coloca o pé na sua casa hoje e fala: em nome de Jesus, eu ordeno que bata em retirada todos os demônios da minha casa, que tem atrapalhado o meu casamento, que tem atormentado a vida dos meus filhos. Irmãos, há poder no nome de Jesus. Pedro e João não tinham ouro, não tinham prata, mas eles dependiam de Deus. E por depender de Deus, quando eles estavam diante da impossibilidade, porque curar aquele coxo era impossível aos homens, mas diante daquela impossibilidade, eles disseram: não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho Jesus, eu tenho o Rei dos Reis, eu tenho aquele que pode te curar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nesta noite. Levante e ande em nome de Jesus. Eu repreendo todo o aleijamento espiritual. Quem sabe a sua vida é completa, mas tem uma área da sua vida que não está bem, que você não consegue caminhar bem. Eu estou dando uma palavra de ordem agora para essa área da sua vida. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Você não vai viver coxo espiritualmente, você não vai viver aleijado espiritualmente. Creia, irmãos, porque eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus sobre a sua vida. Creia que no nome de Jesus há cura sobre a sua vida.
há restauração, há milagre sobre a sua casa, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.